estar aqui, poder tomar café junto, meu Deus, aí é melhor ainda, né? Um café com palavra, coisa boa demais. O que o pastor Josias falou é uma grande verdade, nós já deixamos por algum tempo, por causa até da pandemia, né, essa dificuldade que nós tivemos, nós estamos aqui há uns 2 anos, praticamente, andando juntos, e andamos com todos os outros pastores também. Cuidado de não estar só, né, de ter alguém ao lado para ouvir um conselho, né, e também fortalecendo no tempo da dificuldade, no tempo onde as coisas não funcionam como a gente imagina. E como vocês, também assim a nossa igreja também tem retornado às atividades, né, jovens, células e o culto presencial, e aos poucos os irmãos estão retornando ao culto, né. Eu brinquei com alguém esses dias e disse, houve uma grande frustração no início da pandemia, que nos 3 primeiros meses as pessoas acharam que Jesus ia voltar. E elas estavam todas querendo voltar para a igreja. Aí Jesus não voltou, elas também não voltaram, né? Então estão voltando aos poucos agora, viram que Jesus vai ter que, não tem jeito, a igreja ainda não subiu, vai ter que reunir ainda aqui. E eu queria trazer uma palavra bem dentro desse aspecto, né? Recursos de Deus para os dias difíceis. Gente, Deus nunca fez nada, e você pode olhar pela criação, né? Deus nunca fez nada assim, aleatoriamente, né? Deus sempre criou as coisas dentro de um princípio. Primeiro, Deus dissipou toda a treva, Ele organizou a terra, Ele fez com que houvessem 2 tipos de águas, Ele fez com que houvessem as gramas, as árvores frutíferas e todas as outras coisas, depois colocou os animais e depois, no final, colocou o homem. Deus é um Deus de organização, Deus não faz nada sem o cuidado, o propósito, né? Então, assim também sobre as nossas vidas, né? Deus sempre nos deu o recurso, antes mesmo de nós precisarmos, Deus sempre estendeu o recurso para que a gente pudesse tê-lo nos dias difíceis também, né? Que é bom ter recurso para os dias tranquilos, mas para os dias difíceis eles são parece que mais importantes ainda, né? E eu queria trazer esse aspecto, 3 aspectos que eu escolhi: a palavra, a igreja e o poder do Espírito Santo. São 3 coisas, são 3 recursos que Deus já deixou muito claro e com um grande objetivo de nos ajudar no tempo de dificuldade, né? Então vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por podermos estarmos juntos, que a Tua palavra, que é poderosa, simples e poderosa, ela consiga achar um lugar no nosso coração nessa manhã, entre todas as coisas boas que nós já podemos ter, como a comunhão com os irmãos, assim como a adoração, o louvor cantado, mas também agora, Senhor, com a Tua palavra, que é semente e poderosa para transformar a nossa vida. Nos dá, Senhor, a direção, a orientação de como nós podemos proceder no nosso dia a dia. Por isso nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar, como ouvinte, para que o coração esteja preparado, uma terra bem virada, bem com sucos fundos, para que essa semente caia no lugar mais profundo e ali ela possa morrer e ela possa frutificar. Que seja assim sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantas vezes eu e você já desejamos desistir de alguma coisa por algum motivo? Né? Eu sei que tem alguns aqui com mais idade, outros com menos idade, desistiram menos quem tem menos idade, e com certeza sentiram o desejo de desistir quem teve mais idade. Por quê? Porque a vida é feita de momentos, e os momentos são bons e ruins. Eu estava fazendo um aconselhamento sexta-feira, e eu disse para a pessoa, olha, tempos bons não duram para sempre, assim como tempos ruins também não duram para sempre. Tudo passa. Com certeza, nós que estamos aqui já passamos momentos de grande alegria, de celebração, e de festas, mas também já tivemos dias de perdas, dias que a gente diz, puxa, não dá vontade de levantar da cama. Diz, o que eu vou fazer amanhã? E que nós perdemos o sono por causa disso. Mas passou. Deus nos deu força,
né? Nos orientou, Deus colocou pessoas ao nosso lado, colocou a palavra dele à nossa disposição, o Espírito Santo para nos orientar, nos guiar na nossa direção, na orientação, nos deu palavra de sabedoria para podermos resolver aquilo que naturalmente para o homem, né? E eu sei porque nesses meus meio século de vida, né, eu tenho experimentado muito de Deus, né, como eu já disse aqui em outro momento, né, eu recebi Jesus com 12 anos de idade, mesmo nascendo num lar cristão, meus pais acabaram deixando a igreja por um motivo ou outro, e eu voltei lá por 12 anos de idade, mais ou menos, eu volto para Jesus, então fazem 38 anos que eu ando com Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, tiveram dias de alegria do mesmo jeito, tiveram dias de tristeza do mesmo jeito. A diferença é que agora o Senhor está comigo. E eu tenho essa convicção, porque o Senhor sempre está conosco. O problema é que nós não temos essa convicção, não tomamos posse disso. E a primeira coisa que eu escolhi é a palavra, a promessa de Deus. Primeiro recurso para os dias difíceis é você ir para a palavra de Deus. Quem aqui nunca recebeu, principalmente os mais velhos, lembra daquela caixinha de promessas? Alguns até têm em casa ainda, né? Até usam disso, né? Lembra a caixinha de promessas que você comprava nas livrarias evangélicas lá? E aí você estava naquela luta, naquela dificuldade, sei lá, fechava o olho, né, escolhia e tirava um versículo e lia, e parece que aquilo vinha. Agora você imagina, nós temos aqui então um livro completo, com todas as promessas. Aquela caixinha já nos ajudava. Agora você imagina você ter todas as promessas de Deus ali registradas para você, e assim, ao toque da sua mão. Você pode abrir em qualquer momento e eu dizer, Deus está falando comigo. Martinho Lutero dizia que quando você abre a Bíblia, você abre a boca de Deus para falar com você. E isso não é uma figura de linguagem, isso é uma realidade espiritual. E a palavra de Deus está sempre ao nosso lado, né? Sempre ao nosso lado. Ela nos consola, nos instrui, nos orienta, traz para nós aquilo que nós ainda não temos, a convicção, a sabedoria, né? Eu escolhi um texto que está lá em Mateus 5,4, o início do sermão, né? E aqui fala sobre as bem-aventuranças. E eu escolhi a palavra porque, para mim, a palavra de Deus, nesse tempo de vida com Deus, tem sido um grande consolo. Um grande consolo. Eu fui membro durante 15 anos da igreja do Rogate, Cristianismo Cedido Rogate, e há 17 anos para 18 anos, eu e minha esposa aceitamos o convite para nos entregarmos completamente à obra em tempo integral. Mas eu me lembro do que essa palavra fez comigo, e antes do Rogate eu já era batista, né? Voltamos para Jesus numa igreja batista, e ficamos lá dos 12 até os 18 para 19 anos de idade. Amém. É que eu descobri que no céu só entra cristão decidido, entendeu? Daí eu falei, então eu vou para lá. Amém? Então, maravilha, glória a Deus por isso, né? Ajuda muito quando você não está sem óculos, né? Mas diz assim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos em dias assim, onde se diz, para onde eu vou? Com quem eu posso contar? E às vezes você olha para o lado e não consegue ver, não é que não tenha, a gente não consegue ver no momento da luta. Quando o olho está cheio d'água, a gente não enxerga tão bem assim, né? Então, nos dias difíceis, às vezes a gente não consegue enxergar. Deus colocou a esposa, Deus colocou um pastor amigo, Deus colocou a sua palavra, Deus colocou... Mas você no dia difícil, enche o olho d'água, você não consegue enxergar direito. E o Senhor diz que, quando isso acontece conosco, o consolo vem dEle. Eu gosto muito de Mateus capítulo 11, no versículo de 28 a 30, porque tem uma promessa tão maravilhosa para trazer descanso sobre a nossa vida, né? Descanso. Existem dias em que você diz, não, eu não acabo esse dia. Tem noite que você diz, essa noite parece que nunca vai passar. Mas mesmo assim a palavra de Deus sempre traz-nos uma palavra de consolo, as suas promessas. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo,
E aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, tem momentos em que o Senhor quer nos consolar com aquilo que Ele tem, não é com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós perdemos o que temos porque damos mais valor ao que temos do que aquilo que Deus nos deu. Né? Quando aquilo que temos atrapalha. Às vezes é conhecimento demais. Quantas pessoas não se aproximam de Deus porque conhecem demais, porque sabem demais e não precisam de Deus. Os religiosos não aproveitaram Jesus na terra. Por quê? Porque eles tinham tanta lei dentro deles que o Espírito não conseguia mais orientá-los na caminhada. Jesus diz: vocês sabem tudo, praticam tudo, mas na verdade vocês não têm o mais importante. Às vezes tem tanta coisa ao nosso redor, né? Nós temos tanto conhecimento, nós temos tanta formação, que muitas vezes nos impede de aproveitarmos o consolo, de trocarmos o nosso jugo, de recebermos aquilo que é de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer uma coisa: a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são suficientes. São suficientes. Se nós observássemos a palavra de Deus todas as manhãs, como eu sei que é costume, se não de todos, de muitos que estão aqui, antes de sair, orar e entregar o seu dia, as coisas que vão fazer, e dizer: Senhor, eu sou um excelente mecânico, eu sou um excelente professor, eu sou um excelente médico, eu sou um excelente advogado, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou prosperar como eu posso prosperar. Com a minha força eu consigo fazer algumas coisas. Mas aí o Senhor diz: então tá bom, eu vou contigo. O que acontece? As coisas que estão em volta, os empecilhos vão sendo tirados. E aquilo que era para prosperar num nível, você vai prosperar em níveis completamente diferentes. E você vai fazer isso, e o que mais interessante, né, eu gosto muito, só coloco para mim, Isaías 64:4, é um cântico que, na verdade, é um texto que é um cântico, eu amo cantar a Bíblia, né? Salmos, né, e tantos outros textos da Bíblia, mas esse texto diz assim, ó: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olhos não viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vocês lembram desse cântico? Vocês lembram? Não lembra? Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabia disso? Quando você descobre chaves espirituais, promessas sobrenaturais, você começa a agir, a entender, a ver, a expectar coisas sobrenaturais. Porque quando você anda no natural, você colhe das coisas naturais. Quando você anda nas coisas espirituais, você colhe das coisas espirituais. Porque cada semente gera o seu próprio fruto. Pé de pera não dá pêssego, certo? Porque a natureza do pé de pera é da pereira, né? Que eu sou pereira. É da pera, é pera. Não dá outra coisa. Não é normal, não é natural. Agora, quando eu ando em coisas sobrenaturais, eu ando sobre promessas de Deus. E esse é um dos recursos que Deus colocou para mim. Né? João capítulo 16, no versículo 33. Eu sou um pastor bem textual, né? Vivo falando isso, né, nas minhas mensagens lá para a igreja. Gente, hoje vocês vão aguentar aí que lá vem versículo. E ele diz: desde os tempos... não é esse. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Você... É esse mesmo? Não. 16:33. O próximo é. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, né? Eu venci o mundo. Quer dizer, se a minha fé, a minha dependência está amparada no Senhor, o que vai acontecer? Automaticamente, eu venço com Ele. É aquela vitória que está prometida, né? Para nós entendermos isso. Ele já venceu todas as coisas. Ele só quer que nós tomemos posse para que vençamos com Ele. Que não é uma vitória nossa. É Ele que venceu o mundo. Nós vencemos com Ele. Então Ele já venceu. E entender isso faz toda a diferença.
Né? Então, como é que nós podemos, qual é o recurso, pastor, o primeiro recurso? Eu gosto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Né? Porque se nós entendermos que como Ele fez, nós podemos fazer daquilo que está disponível, disposto, né, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês. Né? É um poder que está disponível para cada um que crê. Se eu leio, eu creio, eu trago isso como verdade para a minha vida, é uma promessa de Deus. Se Deus falou a esse povo, Deus falou comigo também, pronto, é meu. Tomo posse, vou caminhando nele, são chaves espirituais para a nossa vida. E ele diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Está difícil, está complicado, querido, vá para a palavra do Senhor. Assim como os sofrimentos são grandes, também a consolação do Senhor também é grande. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não está aquém, muito pelo contrário, Deus vem antes de todas as coisas. Né? Antes que houvesse mundo, Ele já era, a palavra de Deus diz isso. O verbo estava com Deus, lá desde o princípio, antes da fundação do mundo. Então, todas as coisas de Deus vieram antes de todas as outras coisas. Então, quando nós entendemos isso, a palavra de Deus, as promessas do Senhor, é um dos recursos que Deus usa para nos auxiliar no tempo da dificuldade. Segundo, Deus criou algo tremendo chamado igreja. É algo que tem sido assim, hoje nós temos uma estatística muito triste, de que nós temos mais cristãos fora da igreja do que cristãos na igreja. Se nós celebramos um certo crescimento da igreja no Brasil, nós também temos que nos entristecer pela perda de tantos outros cristãos que hoje não querem saber da igreja. Porque a igreja, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei isso para um abençoado uma vez, eu disse, querido, não bata na noiva, porque o noivo é Cristo. Cuidado, né? Cuidado. E outra, essa noiva está sendo adornada, preparada, não é perfeita. Né? Porque enquanto houverem pessoas dentro da igreja, a igreja não será perfeita. Mas é para isso que ela foi criada. Para trazer pessoas imperfeitas. Para que uma auxiliando a outra no crescimento, elas possam chegar ao mesmo objetivo. Perfeição, né? A incorruptibilidade. Esse é o propósito de Deus para a igreja ser retirada. Agora, a igreja será perfeita? Não. Até porque perfeito, o princípio de perfeição na Bíblia é maduro. Não é sem defeito. O nosso problema é que nós queremos que... E assim, é muito difícil isso acontecer porque eu não sou perfeito. Eu sei, faço né? Confessando algo aqui, entendam, meu Deus, né? O pastor está pregando e não é perfeito. Não sou perfeito. Não existem pessoas perfeitas. Deus é perfeito. É Ele que nos aperfeiçoa. O Senhor é santo. É Ele que nos santifica. Amém? É assim. Não sou eu, não é o pastor. Não é a nossa reunião é uma celebração de quê? De que nós vencemos hoje de manhã e estamos aqui. E é todo dia nós vamos ter que vencer para estarmos em algum lugar para fazermos alguma coisa. E nós vamos ter que ir além disso. Então o Senhor criou a igreja, né? E eu coloquei, é uma ferramenta importante e necessária, né? É uma instituição aferida e recomendada por Deus. Então, mas alguém disse, alguém não cumprimentou, alguém não visitou, meus pais saíram da igreja por causa disso, porque não foram visitar num tempo de dificuldade. E eles saíram da igreja, e eu me criei dos 3, 4 anos, por aí, até a pré-adolescência, começo da adolescência, sem saber de igreja. Porque eles saíram feridos com uma situação. E como é que Deus trouxe de volta? Foi no falecimento do meu irmão, nós estávamos começando a visitar a igreja, meu irmão faleceu e a igreja abraçou a minha família. E cuidou da minha família. E o que aconteceu? Aquela ferida que foi gerada por falta da visita, por falta do amor, que talvez não tenha sido nesse nível, mas afrontou o coração dos meus pais, foi a mesma forma com que Deus usou para curá-los. Foi o amor da igreja por eles. Entende isso? Então Deus sabe onde estão as feridas do nosso coração. Deus sabe as coisas que nos machucam. Mas foi Cristo que a feriu, tanto que Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo.
né? Então, Ele é o maior interessado em que nós estejamos juntos. Nem todo corpo tem a mesma função, mas todo corpo, e cada peça do nosso corpo tem o seu valor. O senhor Gilberto estava dizendo lá, né? Botou 5 pinos lá no braço, né? Eu falei, esse é o resultado da gente viver bastante, né? As pecinhas vão falhando, né? As pecinhas vão falhando. Algumas dá para trocar, outras não dá para trocar, né? E a gente vai caminhando, né? Vai caminhando. Então, a igreja é, Efésios capítulo 4, 15 e 16, né? Cristo é o cabeça dessa comunidade. O pastor é o pescoço, né? Carne de pescoço, né? Mas o pastor, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O 16 diz, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, queridos, você tem um dom, um talento que é cooperativo. Então, você sabe fazer coisas que o outro não sabe. E isso é igreja, é corpo. Tem coisas que a minha mão presta, né, para isso o meu olho não. Mas os meus olhos estão colocados num lugar alto exatamente para dar a ideia de profundidade, de altura, né? Então, por quê? Porque imagina se o olho estivesse no pé. Né? A gente já tropeça com o olho aqui em cima, se imaginou se o olho estivesse no pé. Então, assim, o corpo tem uma função. Alguns são do louvor, outros da oração, alguns são da palavra, outros vão trabalhar administrativamente na igreja e vão ser bênção naquilo que eles são formados. Entenda isso. Você é necessário. Você é necessário nesse corpo. E não pode dizer, não, mas tudo bem, eu tenho 2 pés, tiro um. O que vai acontecer? Vai faltar equilíbrio. Eu tenho 2 olhos, eu posso tirar um. Eu tenho 2 ouvidos, eu posso ficar surdo de um. Pergunta para quem é surdo de um ouvido. Ou quem é cego de um olho. Ou quem não tem um pé. Você acha que a vida dele é completa? Não. A igreja, assim também, é importante e é um recurso. É um recurso que Deus usa nos tempos de dificuldades. Quanto apoio, quanto auxílio, né? Quantas vezes você vem aqui para ouvir, às vezes você chega desanimado, desmotivado, não queria nem estar. E aí você vem e sai daqui e diz, poxa, Deus falou comigo. E eu espero que seja assim hoje. Você como corpo de Cristo é fortalecido, é enriquecido enquanto você está ligado. Porque o problema de não igreja? Porque você está desligado. Eu brinquei na igreja esses dias, né? Você se tira uma orelha fora, aquela orelha nunca mais vai ser saudável. Ela vai deteriorar, ela vai apodrecer. E acabou. Né? Ela só tem uma função quando ela está no lugar dela. Os pés só têm uma função quando eles estão no lugar dele, estão sadios. As mãos, os braços, os olhos, né? A tua boca, o nariz, cada um dos seus sentidos só fazem sentido se você está junto, grudado. Né? Eu brinquei, o Senhor não vem buscar uma feijoada. O Senhor vem buscar um corpo, uma igreja. Feijoada, você escolhe o que colocar. Alguns gostam que coloque a orelha, né, do porco, o rabinho. Não, Deus não vem buscar uma feijoada. Deus vem buscar uma igreja, o corpo de Cristo. Com os membros mais importantes ou os membros mais simples. Todos eles são importantes para o corpo. Eu tenho 2 rins, eu posso tirar um. Pode, você pode até ter uma sobrevida, mas isso não significa que a qualidade de vida será a mesma. Entende? Isso é um recurso que Deus colocou. Essa unidade, esse tempo de conversa, esse tempo de crescimento, o auxílio de cada um, a cooperação para que todas as coisas aconteçam, tudo isso faz parte do projeto de Deus para nos dar recursos para os dias difíceis. É quando você vai para a célula, e se você não vai, deveria ir, porque a célula é importante, se você não pode, é compreensível. Mas por quê? Porque ali você cria uma amizade, um companheirismo, uma caminhada junto, e é onde fortalece você para esse dia, é onde você pode abrir o teu coração para alguém num nível de maior intimidade, coisas que nós não podemos fazer aqui nesse momento. Por quê? Porque é um culto coletivo, é uma assembleia, mas na célula é lugar de crescimento, é lugar de abrir o coração, é lugar de falar de coisas que você não vai falar para todo mundo, é um lugar de confiança. Embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Não vivemos separados uns dos outros. Importante no auxílio e cuidado dos irmãos, uma fonte de cuidado de Deus de uns para com os outros. A igreja,
corpo de Cristo tem a sua importância, a sua relevância nesse mundo, e vai ter, porque Jesus vem buscar a sua igreja, né? Vem buscar a sua igreja. 2 Coríntios capítulo 1, de 3 a 7, para a gente fechar esse tópico. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Igreja. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os momentos de sofrimento que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Isso é igreja, é uns aos outros. Você entende? Eles estavam dizendo, nós ficamos felizes porque vocês estão firmes. Quando nós sofremos, vocês sofrem com a gente. Quando nós somos consolados, vocês são consolados juntos. Quer dizer, aquilo que acontece comigo chega até você. A bênção que me atinge você também. A dificuldade que vem sobre mim traz tristeza, traz tempo de oração, traz tempo de intercessão de um para com o outro. Quer dizer, quando sofremos juntos. E quando nos alegramos juntos. Isso é igreja. Esse é o projeto de Deus, né? E aí nós podemos contar com o Espírito Santo, né? O poder de Deus, Efésios 3,16. Permita ser cuidado pelo Espírito Santo que habita em você, né? Você tem acesso direto e irrestrito. É a parte de Deus que está agindo nesse tempo, é o ministério do Espírito Santo. Ele é Senhor, Ele é uma das três figuras da Trindade. Ele é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Ele está disposto e disponível. Eu estou sem a Bíblia, não me lembro do texto, não tem problema, você tem o Espírito Santo com você. Você pode simplesmente ir para Ele. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Sabe aquele dia que você acha que não vai dar, o Espírito Santo está com você. E você pode dizer, Espírito Santo, eu não consigo, eu não vou, eu não sei o que fazer, e Ele vai dizer para você, calma, eu estou aqui, saia, dê o primeiro passo, que eu vou fazer aquilo que é necessário que seja feito. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar a palavra de conhecimento, eu vou te dar tranquilidade, vou trazer paz sobre a tua vida, para quê? Para que você prospere naquilo que você precisa. Esse é o Espírito Santo, irrestrito, não tem hora, não tem lugar. Né? Eu, quantas vezes tive, assim, muitas delas, de chorar no carro, de chorar no ônibus, de coisas assim que o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo ali conversando no Santa Cândida, Capão Raso, e ali, e pego, e vou eu e Deus ali conversando, às vezes as coisas nem eram tristes, mas eram coisas assim tremendas de Deus, revelação do Espírito Santo dentro de você, e daqui a pouco você olha para as pessoas de frente para você, né? Olhando para você, e você ali chorando, fala, né? Nada, nunca tive isso, choro no púlpito, choro em casa, choro em qualquer lugar, não tem problema com isso não. O Espírito Santo compunge o coração, né? Ele vai, amassa você ali por dentro. Quantas vezes em pé, agarrado no vermelhão, né? Agarrado no vermelhão e chorando. Quantas vezes? Falando em línguas e chorando dentro do carro. Quantas vezes isso? Quantas vezes parei lá no interior ainda, né? Parava no interior, parava o carro, aquele céu de estrelas, porque lá não tem muita luz, né? Era no meio do sítio. Parava assim, abria o carro, voltando às vezes de uma célula, lá no meio do mato, 25 quilômetros lá da cidade, parava o carro e olhava para cima e dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, Riozão Paraná lá embaixo, assim, e eu cortando por dentro de uma fazenda, falava, Deus, o Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. Sabe, o Espírito Santo pega e leva você para outro lugar. Você sai dali de onde você está. E não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas acham. É você e Deus. É você e Deus. Você pode estar num ônibus lotado. É você e Deus.
É você e Deus, o Espírito Santo trabalhando com você. Querido, é um recurso que está dentro de você. Não é externo. Não precisa ler, né? Não tem que ter ninguém do teu lado. É você e Deus, só você e Deus. Pronto. E eu descobri o quê? Que em muitas áreas da minha vida, eu e Deus somos suficientes. Eu e o Espírito Santo somos suficientes. A igreja é importante, é física. A palavra lida é importante, física. Mas você e o Espírito Santo. Quando você olha para Jesus, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Né? Batismo de Jesus lá. Lucas capítulo 4, no versículo 1. Olha o que diz lá. Jesus, né? Jesus, quê? Cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Como é que ele foi para o deserto? Cheio do Espírito Santo. Não tinha discípulo. Não estava no templo com os rolos, né? Literalmente os rolos da Bíblia e os rolos com os fariseus. Era cheio de rolo, né? Era só rolo quando ele estava no templo. Mas ele era cheio do Espírito Santo, e a mesma palavra diz o quê? Que conduzido pelo Espírito, Lucas 4,14, foi conduzido pelo Espírito Santo mesmo o encheu e o conduziu. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente capacitava Jesus a fazer aquilo que era, habilitava, né? Mateus capítulo 12, 28, o Espírito Santo habilitava. Né? Ele vinha para fazer aquilo que ele ia fazer, cheio do Espírito Santo. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Simplesmente ele fazia, né? Fazia. E aí, ele fez o quê? Quando Jesus sai, ele faz isso com os apóstolos, né? 2 Coríntios 2,12, só para a gente fechar aqui, né? Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. O Espírito Santo, ele viabiliza coisas que a gente não tem acesso. Aquilo que não depende de mim, aquilo que não depende de você, o Espírito Santo é aquele que dá o acesso. Queridos, tem coisas que você diz, como é que deu certo? Como foi que eu consegui? Somente pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo agindo em você, ou estando com você, habilitando você, enchendo você, é que você vai ter acesso. Sabe, o recurso que você tem está com você, é para você. Você pode absorver, você pode trazer para dentro, você pode tomar posse daquilo que Deus tem para você nessa manhã. Eu não sei qual é o tempo de vida que você está passando hoje, pode ser um tempo de celebração. Deus vai para você, existem promessas para os dias de celebração. Pode ser um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de perda, um tempo de necessidade. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus criou recursos para que eu e você pudéssemos usá-los. Seja ousado, seja ousada. Vai para o Senhor. O Espírito Santo está dentro de você. É o teu consolo. É o teu abrigo. É onde você deve estar refugiado quando você entende o que a palavra de Deus diz a respeito. Você tem a palavra de Deus que é todo dia consolo, orientação e sabedoria para você se conduzir. Você tem a tua igreja, o povo, o corpo de Cristo. Se você não tem, tenha, busque estar no corpo, coopere. Para isso Deus te deu dons e talentos para que você cooperasse, para que esse corpo seja mais forte, esse corpo seja mais completo. Já tem recurso disponível para você. Ninguém vai criar nada novo que supere aquilo que Deus já criou. Não tem nada mais poderoso, nada mais intenso, nada mais verdadeiro do que aquilo que Deus já criou para nós. Nós sofremos sozinhos porque queremos sofrer sozinhos. Nós escondemos de Deus aquilo que não pode se esconder, mas porque Deus está disposto a olhar para você. Ele só quer que você declare, porque com o coração nós cremos, mas é com a boca que nós declaramos. Tem recurso, não sofra sozinho. Não ande sozinho. Não faça nada sozinho.
Porque o Senhor o trouxe aqui nessa manhã. Porque Deus sabia que você precisava ouvir isso. Deus trouxe você nessa manhã porque Deus queria falar com você. Pare de sofrer sozinho. Os recursos estão disponíveis para você. E você já conhece. Você que está aqui, você já conhece esses recursos. Você só não consegue alcançá-los nos dias da tristeza. Porque quando as lágrimas estão sobre os nossos olhos, nós não enxergamos direito. Quando a dor vem no nosso coração, nós não pensamos direito. Vamos colocar em pé. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Repete comigo, Senhor Jesus. Nesta manhã, eu sei, eu sempre soube que eu poderia contar contigo. Mas nos dias da dificuldade, nos dias, Senhor, de temor, eu tenho esquecido disso. E o Senhor me trouxe nessa manhã para me relembrar do poder, da autoridade que estão nas tuas promessas, que está na igreja e que eu tenho dentro de mim pelo Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, eu quero entregar todas as minhas dores, todas as áreas de sofrimento e confiar que pela tua palavra eu serei renovado, que pela minha comunhão eu serei cooperativo e que pelo teu Espírito Santo eu serei avivado no dia da dificuldade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro com a tua igreja agora, Senhor, e declaro paz sobre a vida, sobre as guerras, sobre as lutas desses irmãos que estão neste lugar. E eu declaro, Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um desses amados nessa manhã, e eles sejam consolados, confortados, animados pelo teu Espírito Santo, e que o poder que há, Senhor, na tua palavra, na comunhão, e pelo teu Espírito Santo, envolva o coração de cada um desses. Nós abençoamos esta casa, com toda a família de Cristo que se encontra neste lugar. E oramos, tomamos posse dessa palavra com fé, em nome de Jesus. Amém.